ora exercemos, né? Bom dia, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos na Semana ENARC, na construção das assembleias, e vamos começar a partilha com o Helder trazendo uma construção artística e musical aqui conosco. Helder? Bom dia, vivas, sejam bem-vindas, bem-vindos, pessoas queridas. Para começar essa partilha, eu gostaria de compartilhar, né, mais que uma troca, uma música que nos envolve, nos integra nessa relação intercontinental aqui, Brasil, Portugal, Moçambique, talvez, que está chegando aí, talvez já esteja aí, que é a gente entoar uma palma da mão, assim, ó, três batidas, assim, tá, 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 tá. E essa música que eu quero oferecer, ela é uma música que nos integra muito, fala muito de nós. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Todo mundo. Quem ensinou a nadar. Para escutar, a gente tem que abrir os microfones, senão não consegue ouvir. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Ei, nós que viemos de outras terras, de outros mares. Ei, nós que viemos de outras terras, de outros mares. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Quem ensinou a nadar, quem ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi. Agradecida, Helder. E para complementar, né, além da guerra, a paz também, né, que a gente utiliza essa energia toda para constituir, né, a partir da guerra, a paz. A gente tem que fazer a nossa versão também, né? Esses peixinhos agora vão construir as juntos. Pessoas mais serenas, eu acho engraçado essa música, Zizi, que as pessoas mais serenas que eu conheço na história é que cantam essas músicas. Essa música ela foi imortalizada pela voz Bituca, né? Milton Nascimento que canta essa música, você fala assim, puxa, a pessoa mais tranquila cantando, que guerra que é essa, né? Talvez a guerra da gente fazer, né, resolver fazer igual a Rita, né? Decidir mudar e fazer aquilo tudo que queria fazer mesmo, né? Acho que o objetivo nosso aqui é isso. Essa guerra de, em vez de ficar falando só, fazer refletir aquilo que os discursos dizem que deveriam ser feitos, né? Talvez seja essa guerra. Nem sei se seria essa palavra, né? Com certeza, amigo, falou bem, é conspiração, né? São os românticos conspiradores, né? Nós temos o romance no sentido do amor, né? Dessa construção de amor, mas nós também conspiramos para fazer essas mudanças e transformações. Então, caiu bem mesmo. É só trazer a referência porque a gente sempre lembra, né? Que coisa, né? É como você colocou, né? Os pacíficos têm esse campo de resistência, de fortalecimento, de continuar, né? Nós viemos de outras terras, de outros mares, né? Tem falado até da América, né? Esses três continentes aí, Europa, África e América do Sul, que nos integra, né? Esse belo Atlântico aí. Bom, gente, é isso que eu queria para partilhar. E o que vocês gostariam de ouvir sobre os projetos? Gostaria de fazer um levantamento de perguntas sobre o que vocês querem saber, curiosidades sobre estou aqui a viver com o meu núcleo de projeto do Quintal para o Mundo. Helder, vamos só organizar a dinâmica de grupo? O Helder se colocou disponível já para começar, maravilha. Depois eu vou ver quem gostaria de depois fazer a segunda e a terceira, e nós vamos organizando para apresentar os projetos. Eu só pediria uma coisa para a gente organizar o nosso tempo. Nós temos as 2 horas, outros projetos vão estar chegando em breve, né? Nem todos estão aqui presentes. Aí organizar com vocês, vocês precisariam de quanto tempo, ou quanto tempo vocês veem que seria positivo? Uns 10 minutos nós colocaríamos, e se precisar de mais ou menos,
nós organizamos? Pode ser assim? Alguém teria alguma outra proposta? Eu só preciso de 2 minutos, Zizi, para partilhar, beleza. Tá ótimo, Rosângela. A Rosângela quer partilhar uma belezura com a gente antes de começar. Sim, amiga. Agradecida, Luiz. Boa viagem. Valeu, amigo. Divirta-se. O Luiz deixou a organização dele, já está no Instagram, tá? Que ele partilhou a construção que ele está fazendo. Então, quem não viu, vai estar integrado esse vídeo, vou colocar o link também, mas vocês podem acompanhar ali pelo Instagram e pelo YouTube também, tá bom? Quem poderia assumir o guardião do tempo para nós podermos nos organizarmos? Helder? Agradecida, Helder. Então, tudo bem organizarmos. A Rosângela vai precisar de 2 minutos, que ela gostaria de apresentar primeiro uma partilha, e depois 10 minutos, tudo bem para a questão do projeto? Se precisarem de mais, é só solicitar, preciso de mais 5 minutos, porque mesmo que nós não consigamos todos fazer nessa semana, nós podemos terminar na semana que vem, então tem tempo, tá? Se precisar de 20, 30 minutos, não é problema, nós organizamos. É importante que os projetos consigam apresentar o que estão construindo, trazer questionamentos, perguntas, então lembrar que o tempo aqui é nosso, nós organizamos nosso tempo, tá bom? Já tem o Gemini que está fazendo a transcrição, mas se alguém quiser assumir o guardião da memória, é muito bem-vindo também, é só se colocar, tá bom? E quanto também tem a gravação. Vamos começar, então? Tudo bem para todos? Se tiverem depois qualquer outra colocação, tá aberto, tá? Então, vou estar passando para... Sim? O guardião da memória, ele é importante, porque acredito que quando uma pessoa vê algo, ela conta do ponto de vista dela, às vezes até com uma certa carga afetiva, uma carga poética, ou uma outra linguagem também. Quem quiser fazer esse registro também é importante, né? Porque o Gemini já está fazendo, né? Na íntegra. Mas esse olhar é muito importante para mim. Não sei o que vocês pensam. Eu acredito que sim, vejo que sim. A gente sempre faz a dinâmica de grupo, mas alguém gostaria de assumir essa função hoje? Alguém estaria assumindo fazer essa construção? Eu sei que tem uma pessoa aqui que adora escrever, mas não sei se ela vai estar animada para fazer. Eu sei que você vai falar direta para mim, mas assim, eu faço isso sem pedirem, né? Eu resisto tudo que eu faço e vivo sem ninguém pedir. Lógico que eu tenho um olhar diferente, a minha escrita é diferente, como o Helder falou, né? Eu sou meia louca, né? Então, assim, eu misturo tudo, alhos com bugalhos, mas dá certo no final. Se eu puder, eu faço isso com muito gosto. Então, Bianca, tá aí, é o momento, agradecida, amiga. Eu também queria ser a boba da corte, fazer as piadas, né? Mas aí eu tenho que me soltar mais e soltando, pelo menos para trazer um bocadinho de alegria aqui, às vezes. Risos, assim. A gente precisa, não é? Rir é a melhor coisa, é o melhor remédio do mundo. Sim, com certeza. Rosângela, então a Rosângela vai começar a partilha, tá, Rosângela? Se você quiser compartilhar a tela, não sei se você está conseguindo. Não tá? Pessoal, bom dia a todos e a todas. Desculpem, todo sábado de 10 às 12, acaba que eu participo de um bazar solidário no meu bairro. Aí não tem problema, eu trago meu fonezinho, fico ajudando aqui. Vivi, eu mandei para o teu WhatsApp a partilha que eu queria fazer. Foi de um momento muito especial para mim, de um show que eu fiz semana retrasada, de Gilberto Gil, e teve uma música em especial que eu queria dividir com o grupo. Se você puder, Zizi, você faria isso para mim? Foi 1 minuto e 58 de gravação. Eu te agradeço e dedico a vocês, meus amigos. Eu estou tentando aqui, que a internet está um pouquinho lenta, mas se eu conseguir aqui, só um minutinho. Quer que eu mande no grupo geral para ver se alguém consegue? No grupão? Ah, por favor, manda no grupo geral também. Enquanto agora. Isso, enviado. Quem puder partilhar. Nádia, estou vendo que... Oi, Nádia! Olá, Rosângela. Eu tinha até falado, né, Nádia, naquela dinâmica da gente de músicas. Se você puder partilhar,
Eu agradeço. A Zizi Consegui, Rosângela. Obrigada. Só um minutinho que eu tô só tentando Espero que ajeitar vocês aqui. se emocionem como eu me emocionei na hora. Eu tô tentando encontrar o link. Ai, meu Deus, tô travado. Peraí. Ah, foi. Aqui. Vou começar. Tá dando para escutar, não? Tá mudo. Tá mudo? Tá. Então não tá dando certo aqui. Eu tô tentando partilhar a tela, mas não tá saindo som. Se alguém conseguir, a Rosângela enviou, tô tentando ver o que pode estar acontecendo aqui, mas para mim tá travando. Acho que a minha internet está muito ruim. A internet tá péssima de todo canto. A minha tia tá horrível. Alguém conseguiu? já enviou? Não, não apareceu. Eita, eu enviei no grupo convite, Zé Pacheco. Eu não sei se Nádia tá lá. Só um Zizi, pouquinho, só um pouquinho. Já resolvo, só um pouquinho. Pronto, já enviei também, mas é que tá difícil aqui. A internet não tá funcionando. Aquelas horas técnicas, né, gente? Sempre tem. Ver se eu consigo partilhar. Enquanto isso, deixa a sugestão dos projetos aí nesse. desculpa, gente. Qualquer coisa eu partilho semana que vem, que eu vou estar no computador, Zizi. Desculpa. Eu acho que a gente não está conseguindo. Realmente é porque olhado assim fica Não tem difícil. problema, não. Eu me preparo para. Semana que vem eu não vou falar, Zizi, do projeto, aí eu apresento. Eu não sabia que. Tá bom? Tá, eu Não é preparo. tão simples, tem que ter uma certa organização antes. Agradecida, Rosângela. Bom, então vamos começar. O Helder vai começar com Nadia. Tá? Vamos passar para dar movimento. Helder, repassando para você então, amigo, para fazer a apresentação do projeto Comunidade do Quintal. Sejam bem-vindos. Vivas. Poesia. Se você puder trazer um pouquinho, então, Helder, como que funciona a construção da comunidade do quintal, como que vocês estão desenvolvendo, né? Como é que é funcionar a construção? Vamos uma pergunta cada vez. Como é a construção? A construção, ela é fundamental, que o trabalho em rede. A raiz, com certeza são os referenciais aqui do professor amigo Zé. Obrigado aí por tudo. 50 anos de história viva aí, não na proposta, mas na prática de educação transformadora, que fundamentada nas leis e nas bases epistemológicas da educação, não é uma alternativa. Dessa construção, ela é uma cultura. Eu gostaria até de... São novas construções sociais de aprendizagem? Sim, essas construções são novas culturas, é um cultivo, tá? Em que se faz com mudança pessoal, na relação com outras pessoas que estão nessa mudança pessoal. E aí destaco o amigo Zé, Luiz, o Bruno, na Escola da Floresta, o Luiz e Manuel da Maia, em Lisboa, a Zizi, no Vale dos Sonhos, né, e outros tantos aqui que compõem essa rede. Se eu ficaria falando que ia ser um rosário, eu não terminaria de falar.
Bom, então, a partir desse momento, nós criamos um núcleo de projetos. O que é um núcleo de projetos? Pesquisem. Um núcleo de projetos, basicamente, é essa conversa praxeológica, né? A praxe de, ao transformar, ao aprender, eu crio espaços de aprendizagem. Né? Esse diálogo entre uma transformação, um aprendizado, do núcleo de projetos, composto predominantemente por pais, tá? Por mães, melhor dizendo, né? Mulheres, que nós decidimos, na verdade, o interesse maior desse grupo heterogêneo, tem mães, tem uma professora e tem uma pessoa, aqui, como é um colégio de aplicação, contextualizando, é um lugar dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, em que eu agradeço, né, esse lugar como um espaço de experimentação e inovação, e que se busca articular o ensino na universidade, a formação de licenciaturas, no caso, a pesquisa, ou seja, a fundamentação, a reflexão sobre a prática da formação docente, das práticas educacionais, e um outro elemento é a extensão, a comunicação, isso que a gente está fazendo aqui, essa troca, esse diálogo. Tá? Então, a partir daí surgiu um núcleo de projetos. Qual que é o interesse real do núcleo de projetos? Por ser predominantemente feito por pais, eles sentiam uma divisão entre o desejo das famílias e a prática escolar. Existe uma distância nesse diálogo. E aí o objetivo desse quintal é chamar todo mundo para participar desse quintal, conversar. Mas antes de conversar, fazer combinados de convivência, para que as conversas sejam dialógicas, não sejam bate-bocas. E antes de fazer esses diálogos, o primeiro diálogo é: onde queremos chegar? Quais são nossos valores? Quais nossos princípios? Então, se cria, né, 5, 7 valores, ele vai peneirando, ficaram 5, digamos assim, meta-valores, porque dentro deles se falam de outras coisas, por exemplo, respeito, se fala de empatia, né, e assim vai. E aí, escrevemos coletivamente no Google Docs, aquele documento compartilhado, o que nós queremos viver. E foi uma carta muito bonita, já compartilhei com vocês várias vezes, compartilho de novo, porque link passado não move moinho. Eu mando um link novo para quem quiser ver lá no Telegram, essa construção. A partir daí, tá, nós queremos ver isso. Quais são as formas que devemos criar, os modos, né, como fazer esses valores ficarem práticos, ficarem vivos. E aí nós criamos acordos de convivência e os dispositivos de aprendizagem. Tá? Basicamente, é isso que temos realizado. Eu fiz uma situação um pouco artificial na quarta-feira passada, né, apresentando 4 dispositivos socioafetivos de aprendizagem, a caixinha dos segredos, melhor dizendo, caixinha de sentimento, que ponderamos que fosse melhor assim no nosso contexto de trabalho. O varal de poesias, que depois que ele foi pendurado ali pelo João, pelo Miguel, pela Sofia, pela Malu, as crianças que lá estavam, tinham mais de 22 crianças, tinha 22 crianças comigo lá. Ou seja, um espaço tipicamente instrucionista, que é uma sala, mas ali eu criei as ambientes, né? O varal, a caixinha, e criei um espaço também de uma pauta para a assembleia que ocorreu, tá? A leitura dos temas, e ainda há de ocorrer, circular a palavra, gerar grupos de responsabilidades, para que a gente faça ações, para que a gente cuide daquelas demandas levantadas na pauta da assembleia. Bom, é isso que eu gostaria de apresentar, né? O núcleo de projetos do Quintal para o Mundo, então, ele está dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu agradeço à universidade, a Pró-Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria de Pesquisa, a Pró-Reitoria de Extensão, por criar um projeto que articule ensino, pesquisa e extensão, para que a gente aprenda, para que a gente estude, para que a gente comunique o que a gente está fazendo aqui. Tá ok? Vivas, vivas. Obrigado aí por me escutar, e eu passo a palavra para a próxima pessoa. Alguma pergunta? O Matheus parece que tem pergunta. A Rosângela só está com a mãozinha levantada, mas não, né, Rosângela? Tá certo. Então, Matheus, você teria perguntas? Quem mais tiver perguntas? Posso fazer uma coisinha antes do Matheus? Muito rápido. Claro.
Hélder, eu te conheço há muitos anos e fico muito espantado quando tu falas o seguinte, que agradeces, 2 vezes tu disseste isso. Agradeço à universidade. Hélder, a humildade é importante, mas quem deve agradecer-te é a universidade. Não és tu que tens de agradecer à universidade. A universidade é que tem de te agradecer. Tá bom? Agradecida. Matheus. Vamos lá. Pergunta sobre a participação na construção da matriz axiológica e dos acordos de convivência. Como que é o envolvimento dos alunos nisso? Tipo assim, onde eles conseguem chegar? O que eles sabem que são princípios, valores? O que eles falam? Tipo assim, tipo assim, sobre o conceito, por exemplo, eles falam quais valores que eles colocam, o que eles trazem, eles falam sobre o entendimento que eles têm dos valores, quão detalhado isso é, e como que isso vira acordo de convivência depois, tipo assim. Então eu quero saber se os alunos, que eu sei que são crianças, né, tipo assim, sei lá, 7, 6, 7 anos, 8, não sei, acho que é essa faixa etária aí. Então eu quero saber como é que é o envolvimento deles, a participação deles na matriz axiológica, nos acordos de convivência e nessa questão, tocando também de responsabilidade, né? Tipo assim, eles participam, mas depois eles vivem a parada, como é que é? É uma cultura, né? Como eu falei, mais que construção é cultura, é cultivo. A palavra cultura ela é muito importante, porque ela não está focada na binaridade erro-acerto. É no cultivo. Se você já plantou, você sabe o que é. Você cuida da terra o melhor possível, você escolhe as sementes as melhores possíveis, você faz um ambiente propício para que aquilo germine, aquilo vingue, né? Como se fala aqui no Brasil. Se desenvolva no sentido que pegue raiz, depois vai cuidar né, da plantinha, depois ela vai desenvolver até se tornar uma árvore. Então é uma cultura. Então, nessa cultura, todos participam. Os valores estão em nós, né? Respirar, integrar-se à natureza, ser escutado, ser respeitado e respeitar o outro. Isso faz parte desse nosso princípio de interdependência. Antigamente, 20 anos atrás, meu começo de formação, isso era um pouco teórico, mas hoje a gente sabe que um papel que a gente joga no chão impacta. Se todo mundo fizer isso, impacta a nossa natureza. Eu estou num lugar aqui agora em Porto Alegre, hospedado num lugar em que quando o cara me entregou as chaves, o anfitrião, ele falou assim, olha, aqui ano passado estava a 1,5 metro de altura de água. E o que isso tem a ver com os nossos valores? Então, as questões assim relacionadas com os valores, eles estão muito vivos. A escola é um espaço de construção de valores. Se a gente não criar espaços amigáveis, o conhecimento não vai, a cultura não vai existir. Falta espaço de cultura. Isso é o que uma suposta inteligência, que não é inteligência, né? E suposta artificial também, é o que não nos dá capacidade de perguntar o que você está fazendo. Então, meu amigo, você como é de Belo Horizonte, eu também sou, eu te convido para você estar lá comigo, tá? Eu já te fiz esse convite e você pode entrar em contato comigo, eu já te passei meu contato, para que você veja como se faz isso. É uma questão muito de vivência, essa questão sua, como os alunos lidam com os valores, né? Perguntar para eles mesmo. Cada um vive de um jeito. O que importa aqui é que o aprendiz não é de 7, 8 anos. O aprendiz sou eu, são as mães deles, são os professores em formação, entre aspas, e aqueles ditos que são acabados, né? Os professores formados. Esses dão mais trabalho, viu? Esses são os alunos mais pirracentos que tem. Eu falo isso, é sério. O professor formado é o aluno mais pirracento. Os outros são aprendizes, né? Agora, os que merecem ser chamados de privados de luz aí, alunos mesmo, são professores formados. Os doutores e pós-doutores. Pós-doutores, principalmente. Nada contra a categoria, mas é algo que eu verifico na prática, a resistência mais presente. Então, ou seja, falar de valores, ou seja, que queremos viver, é só escutar. É um espaço de escuta.
a partir daí se destilam valores. Por exemplo, as famílias queriam participar mais. As crianças queriam que os pais estivessem presentes. Então, por exemplo, fazer uma festa da família em que façamos brincadeiras populares. O que envolve isso? Participação, colaboração, respeito às diferenças. E aí as crianças vão construindo essa cultura conosco, né? Cada um com seu sapato, né? A gente não pode emprestar nosso sapato para o outro, né? É um ensinamento da empatia, né? Nem querer usar o sapato do outro. Cada um tem um sapato próprio. Quem calça 40, o outro sapato 40 já tem outra forma, porque os pés são diferentes. Então, é um trabalho que valoriza essa singularidade também, e fica o convite para que nós somos conterrâneos, né? Estamos conterrâneos, né? Eu não sei quando, mas estamos conterrâneos. Eu te convido para que você participe. Faz sentido para você o que eu disse? Agradecida, Matheus. A Bianca está com a mãozinha levantada. Bianca, alguma pergunta? Uma pergunta e curiosidade, e um bocadinho de partilha minha para entrar. Primeiro que eu queria agradecer a música dos peixinhos. Eu sou peixes, então, assim, tudo que toca peixes, até minha cozinha tem uma cortina de peixe. E eu fiquei muito curiosa, porque esses anos todos aqui, eu não sou educadora, eu sou só uma mãe, né, louca. E você fez um projeto que é da faculdade, assim, eu estou vindo a primeira vez e fiquei muito, assim, mesmo interessada, até porque no meu percurso eu assim, fui uma mãe sozinha, louca da escola, a louca do sistema, né, que só queria mais ou menos fazer isso que você está tentando construir com esses pais, que é essa pergunta, onde que nós queremos chegar. Né? Eu coloquei essa pergunta mais ou menos não dessa forma na minha vida e cheguei praticamente, não digo sozinha, porque eu tinha o professor, tinha vocês em volta sem vocês perceberem, eu só não queria ser pega pela polícia ou por qualquer outra coisa das ameaças que eu sofri. E eu queria entender um pouco dentro do processo, dentro da universidade, que eu acho que você deve ter muitos entraves, né? A cultura ainda de mudança, né? Porque quando você fala aí dos valores, até explicar o Matheus, os valores a gente não consegue, só consegue praticar mediante as situações que vão ocorrer, pelo menos assim que eu acredito, até porque os conflitos eles vão existir sempre, então ali que você vai ver o que está acontecendo. Não tem como você falar sem estar na prática. Eu sou da prática, então para mim é difícil usar teorias quando a gente sabe o que funciona na prática. E qual é a dificuldade que você tem hoje com a universidade dela enxergar isso de uma forma muito mais ampla, porque eu sinto um nervoso, e partilho com vocês, já que isso aqui é um conspiradores, isso também tem a ver com a minha escrita, e muitas das minhas perguntas internas que eu sufoco até o professor, porque eu não tenho quem me responder além dele, e eu quero ultrapassar além do professor, como você disse, o que faz essa barreira para não estender isso a todas as outras escolas? Para que não levar fora das universidades, entende? É uma agonia que eu tenho dentro de mim, já que é um projeto que a gente vê que funciona, pelo menos na região de Minas, né, que você está ali colocando a cultura toda ali no projeto, que é a coisa mais importante que a gente tem da área de educação. Eu sou bandeira dessa. Eu tenho esse sonho de encontrar com outros pais que se identifiquem comigo, que lutem como eu, porque a gente acredita nessa educação. Então, qual é a barreira principal? Se você conseguir... Não sei se você me deu para entender, sabe, Helder? Porque é muita mistura que eu tenho aqui dentro. Muita indignação, muita raiva mesmo. Desculpa falar, mas é muita pergunta. E isso me deixa, assim, perdida. Até para formular essa pergunta. Não sei se eu consigo te entender. Fazer você entender, quer dizer. A dor da universidade é que as teorias que ela formula, ela não dá conta de viver. Ela cria questões teóricas, proposições teóricas, e tem achados teóricos pertinentes, consolidados, que na hora que se propõe a vivência naquele lugar mesmo, gera um choque com a matriz medieval em que foi construída a universidade. Vou dar exemplo para você. Falar de transdisciplinaridade na universidade, um departamento de psicologia nunca vai conversar com a sociologia, porque tem cargos didáticos, tem disciplinas, tem carga horária, tem grade curricular, entende? E isso eles não vão mudar.
não querem mudar, porque isso envolve moeda de troca, dinheiro, assim, verba para os projetos disciplinares, número de professores para os departamentos. Então, a transdisciplinaridade, ela existe, mas ela não tem um lugar. Quando ela, por exemplo, na universidade existe um lugar uma disciplina transdisciplinar. Entende? Eles criam, assim, um pequeno reduto. Então, essa é a questão. Por exemplo, o segundo artigo do Colégio de Aplicação é propor um espaço de inovação, de formação, de práticas educacionais e formação docente de maneira isomórfica, que se integre ensino, pesquisa e extensão. Quando a gente vai propor fazer isso, vem os entraves. Vou dar um exemplo. Aconteceu aquela reunião no Instagram com as crianças num ambiente de aprendizagem ao vivo. Aquilo é visto como algo que não conversa com o ensino nem pesquisa e extensão, sendo que eu estou fazendo justamente aquilo. Eu estou pensando sobre a pesquisa, sobre a educação, estou praticando o processo de aprendizagens e estou divulgando, comunicando, não de uma maneira extensionista, né, assim, eu sei ou vocês não sabem, mas propondo trocas, compartilhando, melhor dizendo, como diz Nego Bispo, né, como diz Nego Bispo, assim, compartilhar é melhor do que dizer o que é certo e o que é errado. Estou compartilhando uma proposta de educação que tem um horizonte à comunidade. Então, é essa questão, tá Bianca, que é o ponto de conflito da universidade, que eu estou para cuidar. Eu estou para ajudar a cuidar, porque também nesse espaço de contradições, que eu gostaria de falar também, que é uma perspectiva de cuidado, né? O saber como um lugar de cuidado, ou seja, aquele lugar onde há dor, onde há conflito, você está ali para colocar o conhecimento em prática. Então, cada vez mais que eu desenvolvo o projeto Quintal para o Mundo, mais campos de trabalho eu tenho, porque menos professores se aderem, há mais distâncias, há mais julgamentos, há mais incompreensões, reatividades, e é aí que eu vou trabalhar, esse que é o espaço de trabalho. Se não fosse a rede e as diretrizes, assim, os ensinamentos, faça um núcleo de projetos, propõe ações isomórficas, esse trabalho ele não teria sentido. Então, a raiz desse trabalho da universidade, que é feito na universidade, é a própria rede de novas construções sociais de aprendizagem. Fez sentido isso que eu falei para você? Ficou claro? Sim, faz sentido, mas isso não diz que não continue revoltada, né? Porque, para mim, é estranho quando a gente fala de teoria e prática. Eu até ia escrever sobre isso hoje, porque, por exemplo, a mim, quando eu vejo uma coisa, por exemplo, que eu leio sobre uma teoria de um educador, e eu até brinco, pô, isso aí eu já fiz, só que aí eu penso assim, cara, ele está muito mais avançado do que eu, ou seja, ele fez uma teoria que a gente praticou em 2025, o cara escreveu em 2030, a gente só mostra o avanço de atraso, né, que nós estamos a nível de educação. Ou seja, aquilo que Darcy, Ivan Litt, esses caras todos que as pessoas citam, né, Freire e tudo. Então, a gente está... Ou seja, a mim me dá uma confusão mental quando acontece isso, né? Porque, como eu falo, eu não sou educadora, eu nunca estive dentro de uma universidade de educação, eu vim da engenharia. Fale. Desculpa só te atravessar, porque nesse momento que eu também vivo, eu proponho dispositivos afetivos, sabe? Assim, espaços em que você possa cuidar do outro e ser cuidada também. Ou seja, é muito interessante, assim, uma coisa que eu fui trazer à tona durante essas necessidades, esses conflitos que eu vivi, de meditar e trabalhar. Aí eu conversei com um professor do Instituto Federal de São João del Rei, que é o Alex Terzi, em que ele trabalha com John Kabat-Zinn, da Universidade de Massachusetts, o MIT, o Mindfulness, não mindfulness de banca de revista, mas o mindfulness, a meditação como leiga, como um fundamento assim, para autocuidado. Eu sou professora de yoga. Buscar. Sim, que ótimo, que ótimo. Então, eu sou formada pela Nanda Marga, que é da Índia. Eu faço meditação, mas a minha meditação é um bocado diferente. Eu faço através da limpeza, através de reciclagem. Legal, então, é outro estilo.
Mas é isso, obrigada. Eu tinha muito interesse em saber como é que é uma faculdade de educação lá dentro, porque realmente eu nunca pisei lá e talvez nunca vai pisar, porque eu não daria certo com eles, porque não dá para mim. E é isso. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, né? Porque a mim, eu me sinto que uma pessoa como eu, que não tem um nível superior, que é uma indiplomada, que é uma garçonete, entender tanto sobre educação e pessoas que estão dentro de uma organização, de uma universidade, que tem obrigação moral, ética, de saber o que eu mais ou menos, né, um pouquinho do que eu sei, e não avançar porque são coisas burocráticas. Mas, enfim, a gente não vai mudar o mundo, né? Então, a gente tem que mudar aquilo que a gente consegue mudar. É isso. Agradecida, Bianca. Matheus, você tem mais alguma pergunta? Yes. A pergunta é tipo assim, até onde eu sei, você, tipo, professor regente, assim, né? Você tem uma turma de alunos ali sobre sua responsabilidade. Aí a minha pergunta é tipo assim, quanto tempo por semana você passa com esses meninos? E como é que são as atividades? Tipo assim, o que você desenvolve com eles e tal? Quais são as dinâmicas, os momentos? O que é, vamos dizer assim, a aula, né? Vamos dizer assim. É isso, basicamente, tá? Matheus, eu acho que, por isso eu perguntei se fez sentido o que eu te falei antes, porque você já está contradizendo o que eu disse antes. Fez sentido o que eu disse para você antes? Você está falando de aula aí, tempo de carga horária. Bom, fez sentido o que eu disse para você antes? Da cultura, Fez sentido, mas, por exemplo, se você, como é que você cultiva uma cultura? Tipo assim, por exemplo, como é que você planta uma coisa? Você tem que ir lá, você tem que preparar a terra, você tem que cavar um buraco, você tem que plantar, depois você tem que regar. Então, tipo assim, isso teria o análogo com as crianças. Então, tipo assim, tá, você tem que preparar um momento para, vamos falar de tal coisa, vamos falar de sei lá o quê, vamos fazer não sei o quê. Isso diz da cultura, né? Diz do desenvolvimento do trabalho. Só que eu estou colocando nesses termos porque eu sei que você trabalha, até onde eu sei, você é professor regente de uma turma. Não sei o quão coletivamente você trabalha, tipo, se tem outras pessoas que estão lá na sala de aula, né? Eu não sei se tem sala de aula, é sala de aula, como é que é lá na sua escola. Então, assim, até onde eu sei, é uma turma, né, sei lá, algumas crianças ali que você é responsável sobre elas. Aí você me corrige aí, qualquer coisa. Bom, legal as suas perguntas. E essa ideia da cultura justamente é fazer com. Há 15 anos eu carrego uma pulseirinha imaginária, não aquela imaginação que, por exemplo, um índio de York, quando estava na conferência sobre meio ambiente, falou perto da Marina Silva recentemente que toda Manhattan, toda Apple lá, Big Apple, é imaginação. Nada daquilo existe. É imaginação. Essa ideia de dominar o mundo, de conquistar, de desenvolvimento, de aula, de introduzir alguma coisa, tudo sem imaginação, vai passar. O que existe, ele vai falar. E ele dizia das bases de cultura, de cultivo. É mais ou menos isso que a gente está conversando aqui. Eu estou dizendo, assim, existe toda uma ideia de encargos didáticos, matriz. Por exemplo, eu sou professor de uma disciplina chamada Ciências Humanas e Natureza, eu dei spoiler. Um dia fiz uma forquinha com as crianças de uma turma que estava a conhecer, com o professor substituto, faço substituições lá também. E eu comecei com C, terminava com S no final, tinha algumas letrinhas, alguns traços para serem completados, de lacunas, né? Forca é aquela brincadeira em que vai se adivinhando a palavra, né? Eles queriam saber qual que era a disciplina a qual estava sob minha responsabilidade. E no meio do caminho, um menino levantou a mão e falou, não, já sei, professor, já sei de que ele é. Ele é professor de crianças. E eu falei, puxa, é isso. É isso que eu estou dizendo aqui. É o que a criança diz. Não é a disciplina que eu sou. Eu não sou de ciências humanas da natureza. Eu sou de crianças humanas da natureza. E a partir desse dia,
eu passei a chamar a disciplina. Olha, essa disciplina está lá na grade curricular, como ciência humana da natureza, mas eu, fora da grade, é crianças humanas da natureza. E aí, há 15 anos, ou pouco menos, o professor José me deu uma pulseirinha imaginária, eu estava falando, né, antes de tudo aqui, para responder sua pergunta de uma maneira mais sucinta e direta, que é, essa pulseirinha imaginária tem dois lados. Um é assim, você está fazendo para ou você está fazendo com o outro? Tudo que eu quero responder para você é fazer com o outro. Você girar a chave, em vez de você fazer para, você está dando aula, qual que é a sua carga didática, qual os seus encargos. Isso tudo tem um negócio que chama regimento universitário, você pode ler lá, tá? Isso tudo que você vai encontrar isso na internet, tá? Isso eu não vou responder aqui, porque isso é fazer para. Fazer com o outro, é isso que você falou da cultura, é isso mesmo, é você sentar com a pessoa, você compartilhar o seu tempo, sua vida com o outro, para construir um projeto educativo, uma nova cultura de aprendizagem, uma nova construção social de aprendizagem. Fez sentido isso para você? Agradecida. Temos mais uma mãozinha levantada. Fez sentido, Bianca? Matheus? Fez sentido? É porque é importante o feedback. Não adianta... Bianca, só um pouquinho. Que o Matheus está se colocando, só um pouquinho. Desculpa. Eu ia responder isso, só acrescentar o que a Alda falou. Tá. Eu só senti falta de saber um pouco mais do cotidiano mesmo, tipo assim, hoje é sábado, semana que vem, quantos dias você vai encontrar com essas crianças, por quanto tempo, e me dá alguns exemplos de atividades que você vai conduzir com elas. Assiste a live da quarta-feira, você assistiu? Não pude, não consegui. Assiste ela que está lá mostrando isso tudo. Uma criança filmando tudo que está acontecendo dentro de uma sala que não é de aula. Vai lá, assiste e depois você traz questões. Lá explica tudinho. Tá gravado a live? Sim, tá gravado. Se você não achar o link, você me pede, eu te envio. Ok. Não, vai lá em casa, vai lá no quintal. Vai lá no quintal porque você é meu conterrâneo. Só para esclarecer, a live foi feita, tá na segunda-feira, ela está nos Novas Construções Sociais, ela está no Telegram e ela vai estar no YouTube também. Então, tem a amostra clara da construção feita. Igual o Luiz, como ele não pôde estar aqui, o Helder está podendo, mesmo com toda dificuldade, vocês veem que ele está em viagem, mas ele conseguiu estar aqui com a gente para falar um pouquinho também e integrar mais a fala, porque lá ele mostrou a prática construtiva, que ele está trazendo a fala com perguntas, com questões, porque lá ele estava apresentando com as crianças, tá bom? Só para esclarecer. Eu só vou pedir que, depois que vocês falarem, fechar o microfone, porque estava dando muita interferência, não estava dando para ouvir o Matheus e o Helder falando. Depois, na gravação, a gente não consegue entender. Fica tudo chiado, tá bom? Aí, quem estava com a mãozinha levantada era a Bianca. Matheus, você é estudante de pedagogia? Sim. Eternamente. Às vezes eu penso que você é ator, desculpa, mas é assim, vou te explicar. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque, sinceramente, eu acho que uma pessoa que estuda e tem oportunidade de visitar um projeto aí ao lado, amigo, desculpa, eu não sou professora, mas se fosse sua, provavelmente eu falaria que estava perdendo uma grande chance. Porque, assim, e uma outra coisa que eu quero te falar, quando você fala de planta, tem que cavar, a planta também dá em água. Então, é muito fácil cultivar planta d'água. Hoje até nós temos microverdes, que a gente planta em 7 dias. E tem uma outra coisa, eu acho que você tem muita dificuldade de acreditar que é possível aprender sem turmas, sem séries. Você sempre traz essas questões. E eu acho que talvez você deva ser que nem São Tomé, tem que ver para crer. Então, uma vez, quando você falou num projeto que você falava de game e restaurante, eu cheguei, inclusive, a te oferecer ajuda, porque realmente isso é uma coisa que eu domino da área, uma modéstia à parte, né? Porque meus filhos são gamers, eu trabalho e eu estudo educação, e você não se mostrou interesse. Então, acho que se eu fosse te dar um conselho, talvez até para te reanimar essa sua chama, porque às vezes a nossa chama ela apaga. A gente fica desmotivado, é muita teoria, isso, aquilo. Então, eu, particularmente, é um conselho, não sei se seja bem-vindo ou não, que você vá conhecer
o projeto do Helder e ver na prática o que faz, ver como que as crianças aprendem, porque a gente aprende, na verdade, a gente aprende em qualquer lugar. Eu aprendo imenso quando eu estou lavando o banheiro, por exemplo. É a hora que eu boto os vídeos de Darcy Ribeiro, porque aí eu esfrego bem. Quando eu vejo lá aqueles vídeos dele completamente aleatório, ele fala cada coisa, eu esfrego ali o vaso, o boxe, porque aí a indignação é em conjunto, é com, né? Eu e o Darcy ali. Então, é assim, é uma prática, é uma sugestão que eu deixo aí no ar para você. Bom, gente, agradeço, Bianca, agradeço, Matheus. E fica o convite aí para estarmos juntos, né? O objetivo aqui é a gente criar esse dispositivo de escuta mesmo, essa necessidade de ver como é que é a coisa na prática mesmo, porque isso que o Matheus fala, ele tem algo que eu percebo assim, que é muito vivo, porque, por exemplo, quando eu falo de avaliação, aí eu falo disso que eu estou dizendo aqui, de valorização, de graus de autonomia, de relação de comunicação, de capacidade de compartilhar, de colaborar. E todo mundo fala, entendi teoricamente, mas na prática, qual o conceito? É A, B, C ou D? E é difícil, é engraçado isso. As pessoas que mais me entendem, Matheus, são as mães, que amam seus filhos. Enquanto a gente tem o mesmo objeto de amor, que é o plano de desenvolvimento, de envolvimento, nem desenvolvimento, de envolvimento com o filho, elas estão juntas. É interessante isso. E veem resultados. Vou te contar uma história, assim, basicamente sobre isso, que é histórico, então tem registros. Existia uma turma que era desacreditada, porque ela não ia muito bem, e teria aquela avaliação de Provinha Brasil, de IDEB, aquelas coisas todas que acontecem de quando em quando nas escolas públicas. E eu olhava para as crianças e eu vi que elas queriam uma pessoa que queria conviver com elas, que não desistisse delas. E eu fiquei com essa turma por um ano. E nessa situação da prova, avaliação, eu falei, como é que vocês querem fazer essa avaliação? Queriam conhecer qual que é a avaliação. Primeiro, eles não queriam fazer avaliação. Não, vamos fazer a avaliação. É algo que foi imposto. E eu mostrei a avaliação e eu pedi para que eles só fizessem, compartilhassem os mais variados algoritmos pessoais. Tá? Algoritmo não necessariamente de computador. Algoritmo é uma forma de resolução de um problema, né? Um caminho. E eles foram criando algoritmos equivocados, algoritmos davam muitas voltas, algoritmos davam menos voltas, e compartilhando entre eles. E eu tenho isso registrado, tem um gráfico, podem verificar, que no ano de 2017 obtivemos o maior IDEB da escola na área de matemática com a minha turma. Tá? E isso, eu demorei para ler isso, tá, Matheus? Porque eu não dei a mínima para isso, até que uma mãe falou para mim que admirava a capacidade dos estudantes que estavam nessa minha turma em fazer cálculos mentais, porque as turmas se misturam do terceiro para o quarto ano. Então ela pôde ver isso pela filha comentando que ela era da outra turma, que os alunos que estavam na minha turmação, eles tinham uma necessidade de falar sobre o que eles estavam pensando sobre matemática extraordinária, um gosto por falar disso. Isso se deu não ao que eu fiz para eles, mas que eu construí com eles. Eu só confiei neles. Eles criaram inúmeros algoritmos e gosto de como resolver questões de matemática. E quando a gente vai falar de avaliação, qual que é a relação disso com as nossas construções sociais? A gente não consegue colocar isso, falar sobre isso, porque são dois registros diferentes. Um é nota, um é destaque, um é ranking, que isso não é avaliação, e outro é a valorização do ser humano. Percebe isso? Então, assim que eu gostaria de fechar minha fala, agradecer a participação de vocês e passar para uma próxima pessoa que queira apresentar o seu projeto. Agradecida, Helder. Tem o amigo Zé, tá com a mãozinha levantada? Não, peraí que acho que... Deixa eu ver quem levantou primeiro. Amigo Zé? Sim, amigo Zé. Eu prometi não falar, mas é impossível. Eu compreendo, Matheus. Eu costumo dizer que eu nunca fiz pedagogia e isso me salvou. Mas o Matheus está a ser vítima de uma educação, como disse há pouco o amigo Helder, medieval. Estar numa faculdade de pedagogia só pode estar a ser manipulado intelectualmente, condicionado por uma prática que não faz sentido há 200 anos. Então, entendo muito bem, Matheus, as perguntas de Matheus. Mas deixa-me dizer-te, Matheus, este espaço em que nós estamos,
é um espaço de liberdade. E, portanto, falar de sala de aula neste espaço é um impropério. Falar de turma, falar de nota, são pecados. Eu peço que continues acompanhando, Mateus, que nós temos que nos ajudar uns aos outros. Mas, como eu brinco, é tipo. Nós apanhamos tiques de linguagem, apanhamos uma lavagem cerebral na formação de professores. Quando eu escuto que uma universidade pretende fazer formação isomórfica, olha, eles vão para o rei que os partam. Porque a teoria que eles propalam é contradita com a prática que eles têm. Que isomorfismo existe? Existe a perversão da linguagem, a cobardia intelectual e a corrupção moral. É isso que existe. De qualquer modo, eu não me vou zangar, Mateus, se continuares a falar de sala de aula e tal, porque deixo-te com uma proposta. Quando algum professor da tua faculdade falar a expressão sala de aula, pergunta-lhe se eu posso ir falar com essa professora. Pergunta-lhe se eu posso ir a essa faculdade de pedagogia falar sobre sala de aula. Pergunta-lhe. Tá bom? Enfim, muito obrigado, Mateus. É bom escutar alguém que ainda não entrou nesta cultura ou subcultura. Mas estás entrando e te agradeço. Agradecida, amigo Zé. Vamos construindo, né? Bem-vindo quem está chegando agora. Estamos fazendo apresentação de projetos, ou nessa semana ENARC, comunidade do Quintal estava apresentando, vai ter a gravação também para quem não estava antes, para estar acompanhando. Quem quiser fazer uma apresentação do que está construindo na sua localidade também é muito bem-vindo e bem-vindo, mesmo que seja uma turma, mesmo que seja um projeto específico, são todos muito bem-vindos e bem-vindos, tá bom? Quem estava com a mãozinha levantada era a Bianca, e depois vamos passar para o próximo projeto. Por favor, solicitar que a pessoa ou quem gostaria de estar apresentando o projeto, turma piloto, construção que está fazendo, são todos muito bem-vindas e bem-vindos. Só para complementar, Matheus e Helder, que é uma pergunta sobre mãe, que você falou, né, Helder, que as mães são suas aliadas. E para mim, embaixo uma pergunta: a criança, seus alunos, eles querem ir para a sua escola ou faltam? Ou não querem ir? Só isso para mim me basta a pergunta. Se você me disser que todos querem ir, não preciso mais saber nada. É isso? Sim, Bianca. Isso aí eu convido a gente praticar as tutorias com as crianças. É algo maravilhoso. Então já está tudo dito. Parabéns pelo projeto, Helder. Vou te visitar. Então, agradecida. Vamos, então, ao próximo projeto. Quem gostaria de apresentar o que está construindo, como está fazendo? Ou, se não for o projeto, o desenvolvimento que está fazendo? Bruno, amigo, quer dar uma palhinha da comunidade Escola da Floresta? Peraí que várias pessoas levantaram a mão. Isso, pode ir na frente aqui que eu tô Se na preparando. escuta. Não. Tá. Tô preparando um mate aqui. Um mate? Olha, o amigo Zé, então, tá com a mãozinha levantada. Depois tem o Will, que é do Caeté. Que maravilha. Amigo Zé? Não, eu não baixei, mas eu não vou falar. Não. Obrigado. Sim, vou abaixar então aqui, só para a gente não confundir. Will, bem-vindo do Projeto Caeté. Vai estar compartilhando aqui conosco o que vocês estão desenvolvendo, construindo. Will, não estamos te ouvindo. Alguém está conseguindo ouvir o Will? Acredito que não, né? Não. Will, uma questão. Talvez você precise, se você tiver de fone, desconecta o fone para ver se você consegue falar, ou tenta sair e entrar novamente na reunião, se você estiver nos ouvindo. Porque pode estar com alguma trava, às vezes acontece. Ele ouviu. Tenta agora, Will.
Você tá com algum microfone, amigo? Porque ainda não tá dando para te ouvir. O seu áudio, ele tá atualizado? Que coisa, né? Não, não, ele voltou, Maria Antônia, ele já tá aqui de novo conosco, mas o áudio dele ainda não tá mutado. Will, consegue nos ouvir? Ah, já vou ver. Tá, ele tá vendo. Se você tiver de fone, tenta tirar, porque o fone às vezes dá muita interferência no Google Meeting. Alô? Agora sim, Will. Bem-vindo, amigo. Oi, Zizi. Oi, Zé. Oi, todo mundo. Te ouvindo bem, amigo. Tudo bem? Bom, oi, tudo bem por aqui, sim. Bom, problemas tecnológicos, infelizmente, eles são comuns, né? É, eu tô sem fone, então talvez eu fique um pouco mais enrolado. Eu vou tentar ser mais breve ainda, pode ser? Mas eu agradeço pela oportunidade de estar falando. E peço desculpa por não ter preparado nada com a devida antecedência para apresentar, mas eu gostaria, sim, de apresentar um pouco do nosso projeto para quem ainda não conhece e me apresentar para as pessoas e conhecer mais vocês, porque acho uma excelente oportunidade conhecer gente alinhada, né, com as nossas práticas. Alô, vocês estão me ouvindo? Eu saí Te ouvindo normal. Estamos te ouvindo. Tá, bom. Bom, então, para quem não conhece, né, a Caeté é uma comunidade de aprendizagem que existe aqui no município de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil, e nós atuamos principalmente promovendo essas experiências inseridas em contexto de floresta, de conexão com o território, e a gente atua principalmente em parceria com uma escola da rede municipal chamada Escola Leonardo Bossi, que acontece aqui, que existe aqui, e a gente está no nosso terceiro ano de atuação lá nessa escola, e, se eu não me engano, no nosso quarto ano de atuação oficial depois da oficialização mesmo, né, da associação. Mas a gente já vinha numa construção anterior a esse registro oficial e acho que tem duas coisas assim que eu queria apresentar muito para vocês, que acho que compartilhar, que vale muito a pena. Uma delas é sobre esse assunto que estava sendo conversado agora há pouco, sobre a coisa da cultura. Por quê? Porque isso me interessa também. Eu sou comunicador, originalmente, então esse lado de comunicação, né, da extensão da educação me interessa muito. E essa parte de construção de cultura foi algo que a gente teve que investigar ao longo da criação da nossa associação. Eu, particularmente, né, como pessoa mais ligada à parte de comunicação, a gente esbarrou muito em problemas ligados à nossa comunicação interna. E aí, durante parte do meu processo de investigação, para lidar com isso, eu fui entendendo que um dos principais papéis da comunicação interna em qualquer instituição é a construção de cultura, é contribuir para essa construção de cultura. Então, para mim, foi muito interessante porque eu vi um papel educativo na comunicação, né, a serviço de uma instituição. Mas foi justamente um caminho educativo não tradicional, né? Não é no sentido de explicar para as pessoas as coisas, não é a educação bancária, mas justamente esse cultivo que estava sendo conversado aqui. E muito do que eu investiguei
trazia essa necessidade de fazer com que os processos de comunicação que a gente colocava em prática refletissem os valores da instituição. Então, eles fossem um reflexo vivo daquilo que a instituição acredita. E aí, todo o processo de comunicação que a gente começou a realizar, ele tinha por base os valores que já tinham sido conversados e acordados entre os membros da instituição, valores esses como responsabilidade, como criatividade, imaginação, equidade, e, enfim, entre outros. Mas o ponto é que foi a partir do entendimento dos valores que essa comunicação pôde ser pensada para ajudar a construir essa cultura. Então, acho que essa minha experiência ajuda um pouco a ilustrar isso que estava sendo conversado, né? De uma construção de cultura que é coletiva e que é um processo e que não é bancária e que é dialógica e isomórfica e tudo mais. E isso foi muito legal. O outro ponto que eu queria comentar com vocês é que agora no final do ano, na verdade nessa última semana, a gente lá na escola que eu atuo, a gente entrou num processo de fazer o relatório que leva em conta como foi o desenvolvimento do projeto ao longo do ano, e para isso a gente pediu a opinião das crianças, né? Pediu para elas produzirem textos e desenhos que tinham a ver com o que elas aprenderam na floresta ao longo do ano, né? Na atuação do nosso projeto. E aí, 90% do que as crianças produziram tinha a ver com a ideia de que eles aprenderam a cuidar da natureza e a respeitar os animais, respeitar as plantas, respeitar os colegas, a ter mais paciência, porque o tempo da floresta é um tempo diferente. E esses relatos, né, esse reflexo que eles trouxeram para a gente, me deixou com uma convicção muito grande de que muito mais do que os conhecimentos objetivos, do que as informações, eles absorveram valores. E valores que, ao longo do que a gente foi elaborando no projeto, nas nossas reuniões, a gente estava colocando como valores centrais. A gente trouxe para eles, a gente estabeleceu que nada poderia acontecer se a gente não passasse para eles ideias ligadas à segurança, respeito e amizade. E muito do que eles retornaram para a gente ao longo agora no final do ano, foi que principalmente a ideia de respeito ficou para eles. E se a gente leva em conta o contexto dessas crianças, que é um contexto, por vezes, um pouco delicado, eu acho que isso se mostra muito significativo para mim. E, além disso, eles... Peraí, perdi o fio da meada. Os valores... Ah, sim, e uma das crianças mencionou para mim que entre as coisas legais que foram implementadas nesse último ano, uma das coisas que ela mais gostou foi ter ido fazer a trilha com a família dela. Então, isso, além de tudo, me mostra a importância do projeto para a comunidade e como que essas pessoas se relacionam com o território. Então, enfim, né, se a gente fala que escolas são pessoas e pessoas são seus valores, eu acho que o que a gente está produzindo lá, entre trancos e barrancos, está sendo muito positivo de várias formas. É isso que eu queria comentar. Obrigado pela atenção, gente. Agradecida, Will. Tem várias perguntinhas aqui. Tinha uma pessoa com a mãozinha levantada, era a Lu. Depois também tem perguntas e colocações no chat. Amigo Zé, você quer começar?
Os meus comentários são sempre muito críticos, não é? Mas não dispensa o agradecimento em relação ao projeto que agora foi apresentado. Eu conheço bem a escola Leonardo Boff, tantas vezes lá estive, tanto trabalhei lá, gratuitamente. Mas, assim como eu disse há pouco, que expressões como sala de aula não deveriam aparecer aqui, mas se quiserem continuar a falar dela, continuar, é evidente, nas pessoas. Mas acho que é um despropósito continuar a ouvir falar de sala de aula. Pronto. Há bocadinho ouvi algo que me agradou. Há várias coisas que me agradaram, é evidente. Que foi que não há... Como é que é? Tenho aqui até... Vou voltar aqui. Vou escrever. Eu estou a aprender imenso convosco. Estou a aprender imenso. Onde é que está isso? Dá-me só uns segundinhos. É aquilo. É isso. Educação, vamos chamar-lhe comunitária, integral, etc., inclusive, só é possível no contexto de uma nova comunidade de aprendizagem. E nessa comunidade de aprendizagem não existe sala de aula. Então, todos os projetos, todos, que se reclamam de educação integral, de inclusão, essas coisas todas, de comunidade, se houver nessas escolas sala de aula, ninguém pode falar de comunidade de aprendizagem. Não pode. Porque em comunidade de aprendizagem não há sala de aula, nem turma, nem nada disso. Há uma nova construção social. O que nós temos que começar a compreender é que há uma graduação, uma escala, se assim disser. Em tempos eu fiz uma, mas não agradou a muita gente, que é três patamares, digamos assim, da mudança e da inovação. Eu ouço falar muito de inovação, mas eu não vejo inovação nenhuma. Mas isso é outra história. O primeiro patamar é projetos de escola, onde um professor, ou mais que um, mas não a escola, um professor e tal, resolve fazer uma hortazinha, mais um... Bom, aquilo que a gente conhece é um projeto, merece ser valorizado, apoiado, mas não é, nunca vai ser, por si próprio, uma comunidade, nem educação integral, nem nada disso. Não vai. Se ficar por ali. Depois há projetos de escola com potencial inovador, ou seja, com potencial de se plasmar numa nova construção social. Aí é o segundo patamar. E o terceiro é a nova construção social, traduzida em comunidade de aprendizagem ou o que quer que seja. Então, quando eu ouço falar, e desculpai a franqueza, eu sou assim curto e grosso, porque eu sou leal para convosco. Tenho muitos defeitos, mas não sou hipócrita. Nem fico calado, que é outro problema. Não vale a pena falar de comunidade de aprendizagem, que trabalha numa comunidade de aprendizagem, que vive, porque não vive. Vive na comunidade. Pode viver numa comunidade, mas não é uma comunidade de aprendizagem. A comunidade de aprendizagem tem um suporte teórico e tem uma expressão prática. E que eu saiba, ninguém, nunca, nem a ponte, nem o âncora, não existe. Não há comunidades de aprendizagem. Por favor, vamos pôr isto em consideração, e eu não estou a dizer que o que eu digo seja algo definitivo, eu estou aberto ao debate. Nós temos que fazer alguma exigência connosco mesmo, para falar as coisas como elas são. Eu, quando ouço alguém dizer vive numa comunidade, assim, não vive nada. Uma comunidade de aprendizagem, ela tem fundamento teórico, a mais recente, não é? Na proposta de Ramon Flecha e de Lauro de Oliveira Lima. Ok? Pronto, cientificidade. Mas, na prática, nunca foi concretizado. Nunca. Nunca. O que mais se aproximou de comunidade foi o âncora. Foi o que mais se aproximou. E agora a escola aberta um pouco, e a escola da floresta, enfim, alguns estão próximos, ouviram bem? Estão próximos.
mas ainda há resquícios do modelo medieval, que é o bocadinho o Helder falou. Ainda há muita coisa que descaracteriza a ideia de comunidade. Resumindo, sei que ficam zangados comigo, eu quero lá saber. Para se dizer eu vivo numa comunidade, ou falar da palavra comunidade de aprendizagem, ok? Comunidade de aprendizagem, nela têm que estar presentes os princípios da aprendizagem dialógica. E os princípios da aprendizagem dialógica são incompatíveis com a existência de aula, turma, prova, porcarias todas. Vamos ver se a gente começa a ser exigente na nossa expressão oral e escrita. Eu sou assim. Eu estou aqui como amigo crítico. E estou na minha menopausa, portanto, estou irritado. Eu tinha de brincar um pouco, porque estamos a lidar com coisas muito sérias. Eu posso estar a perturbar alguém. Ficar em paz. Agradecida, amigo Zé. A segunda mãozinha, a Lu, está com a mãozinha levantada. Lu? Olá, bom dia. Muito obrigada por estar aqui com vocês novamente. É sempre um prazer ouvir o Zé também. Amigo Zé, muito obrigada. Eu não vou fazer uma crítica, mas eu vou falar dos desafios. Acredito que aqui todo mundo sonha com a escola da comunidade de aprendizagem, senão não estaríamos aqui. A questão é como viabilizar. Então, eu queria só trazer um recorte em cima do que o Will falou e também o Zé. Eu tenho trabalhado com quem eu posso, como a criança, como uma produtora de cultura e de conhecimento. Então, aí, para mim, já cai a ideia da educação bancária, da pedagogia transmissiva, mas sim da pedagogia participativa, que é onde eu consegui chegar mais perto da aprendizagem, dessa comunidade de aprendizagem. Eu já mudei, estou colocando aqui como, para vocês avaliarem, eu já mudei o termo aulas para contextos investigativos, porque eu falo com as professoras hoje que nós temos contextos investigativos e não mais aulas. E nesses contextos investigativos, eu coloco que existem 4 itens para mim que são principais, que é o espaço físico, aonde vai acontecer esse contexto investigativo, seja ele numa floresta, num lago, aonde for, numa sala mesmo, se está chovendo, vai ser numa sala, que eu não vou chamar de sala de aula, mas é o espaço físico onde vai acontecer o contexto investigativo. Então, o espaço físico são os materiais que nós vamos oferecer, materiais e materialidade, né? Sabemos diferenciar um do outro, e depois tempo e relações, para trabalhar com as crianças, porque independente de qualquer coisa, os pais deixam as crianças num determinado tempo na escola. E ainda temos, e a minha questão maior em relação a essas comunidades de aprendizagem, quando a gente pensa no outdoor education, quando a gente pensa na escola da floresta, como indo para a floresta, né, que a floresta não é só um espaço físico, ela também é sujeito de aprendizagem, a floresta também ensina, né, a natureza ensina. Mas aí o que mais dificulta tudo isso que a gente sonha e pensa, pelo menos eu não sei se eu estou no caminho certo, essa é a minha pergunta, porque é assim que eu tenho que trabalhar com as professoras com quem eu consigo chegar perto, é a ideia de que como fazer com que os pais e a escola permita, uma escola municipal, como o Will falou, que ele trabalha, essas escolas municipais, eu estou próximo de 2, que eles aceitam que eu entre, mas eles não aceitam que eu tire as crianças da escola. Eu não posso caminhar na rua da cidade com as crianças, eu não posso levá-las para lugar nenhum, porque os pais não desejam. É uma questão de segurança, e aí, esse é um dos maiores desafios. Solicitando para os pais de uma escola de 70 crianças pequenas, de primeiro ensino até 5 anos, que nós pudéssemos andar no bairro,
que chama Parque dos Ipês, e eu queria que eles vissem os ipês floridos. De 70 crianças, só 4 pais autorizaram que as crianças saíssem da escola para dar uma volta no bairro. Então, eu fico pensando se eu não vou ficar frustrada na tentativa de criar uma comunidade de aprendizagem, de mostrar, não ficar numa bolha dentro de uma escola ou de uma sala de aula, como você falou aqui, né? Muito mais essa expressão, mas esses são os meus desafios. Muito obrigada. E se o Will sabe como fazer, agradeço. Agradecida, Lu, colocar essa importância, né, de nós percebermos todos os projetos que estão se envolvendo em várias localidades, estão construindo, estão em formação, estão em desenvolvimento. E a importância de nós percebermos como está em cada desenvolvimento, né, como o Will colocou do Caeté, na linda construção que eles estão fazendo, e sim, estamos em desenvolvimento, né, mas ainda há muito a ser feito até se tornar uma comunidade de aprendizagem de fato, está em trabalho de construção. Eu vi que tem mãozinhas levantadas, deixa eu só ver, o Helder estava com a mãozinha levantada primeiro. Helder? E pessoal, com licença, vivas, Will. Parabéns aí pelo trabalho Caeté, você, Conrado e todo o núcleo de projeto que faz esse trabalho maravilhoso. É muito bom ver isso e perceber mesmo que a rede é muito importante, né, amigos? Porque a rede tem a mesma força que o mais fraco e o mais forte de seus fios, né? É uma teia que a gente aprende com o mais fraco dos fios, mais forte dos fios também. E fazer parte disso, eu acredito que talvez comunidade de aprendizagem nunca é um horizonte, né, romântico, conspirador aí, uma utopia mesmo, porque eu sinto uma comunidade de aprendiz acontecendo, né? Em vários níveis, né? Claro que a gente tem um processo muito objetivo, né? Da criação de etapas, né, de um núcleo de projeto, de consolidação de dispositivos, de matriz axiológica, de uma carta de autonomia, por exemplo, que é um horizonte para mim, né, ou seja, uma comunidade aprendiz, né, que eu tenho chamado a esse trabalho que eu tenho feito em rede com vocês, tá? E agradeço pelo aprendizado. Lu, eu postei 4 dicas para fazer trabalhos num currículo de comunidade, no espaço, dentro ou fora de sala. Tá? E não é de aula, não. E aí eu não coloco fora do muro da escola, caso haja. Eu falo de pensar em mapear, fazer um mapa pedagógico, biblioteca, uma patologia de construção, uma vossoroca no chão, ou então uma muda nascendo, um besouro pousando. Mapear esses lugares dentro da escola para criar espaços potenciais dentro e fora da escola, para aí não tem diferença, de espaço de aprendizagens. Então, por exemplo, na comunidade de aprendiz que eu faço parte, nós mapeamos a brinquedoteca, a biblioteca, a sala de informática, depois fomos para a horta, depois criamos um quilombo na horta, depois a gente saiu do murinho da horta, porque tinha uma mata de transição atlântica que circunda a escola, primeiro de maneira contemplativa, depois a fauna, a flora. Então, criar um mapa eu acho que é interessante. Outra coisa é um mutirão. Ou seja, se algum familiar quiser fazer um mutirão conosco, ou quem quiser, né, fazer mutirões, acho que é alguma coisa bem interessante. E outro elemento é a aula passeio. Ou seja, ao mapear e ao definir mutirões e pontos de aprendizagens potenciais, atualizar isso com aula passeios. Né? Eu achei interessante recentemente que fizeram uma excursão com as crianças no zoológico e um menino falou assim, olha, professor, o mesmo tucano, aliás, o tucano que nós vimos na mata de transição, que é entre Cerrado e Mata Atlântica, é uma mata reflorestada, que nós vimos, eu vi no zoológico. E rimos juntos, porque ele percebeu que não é preciso dar tanta volta para se aprender, para ver uma fauna viva, sentir parte dessa conexão com a vida, com a natureza, né? É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Salve, salve, vivas. Obrigado aí por esse momento. Agradecida, Helder. Bruno, amigo, tá com a mãozinha levantada. Ou Bruno ou Mariana, né? Não. Oi, bom dia, amigos, amigas. Alegria estar com vocês. Falamos um pouquinho da floresta, vocês acham? Vocês não estão cansados já de ouvir da floresta? Tá bom. O que eu tenho falado e que deixo antes de entrar
um pouco na nossa história e a fase que a gente está. E aí a gente reivindica, inclusive, entende essa necessidade, a gente já se coloca como comunidade de aprendizagem para fugir para não correr o risco da gente ter um ideal inatingível. Então, nós já nos intitulamos comunidade de aprendizagem, obviamente, em movimento, em aprendizagem, com muito ainda de aperfeiçoar, né? E o movimento necessário que a gente tem visto é isso, é encontrar que cada localidade tem que encontrar essas rachaduras dentro da estrutura hegemônica de poder escolar e de que maneira vai usar essas fraturas para promover essa transformação. Foi isso que a gente fez, né, perto de 7 anos já que a gente começou com isso. E aí o que acontece? A gente é de fato uma ocupação popular da escola pública, facilitando as coisas, né? Sendo simples, nós somos uma ocupação da escola pública, mas uma ocupação amorosa, uma ocupação afetiva, porque não é uma ocupação no sentido de se pôr como uma verdade, porque a gente quer fugir desse paradigma de não, agora nós temos uma nova verdade, um novo jeito certo de fazer e todos os outros jeitos estão errados, né? O problema do convencional, do modelo convencional de educação, não é tanto no fato de que, claro, eu tenho muitas críticas a ele, mas é principalmente que ele se coloca como hegemônico e não permite a diferença. Então, quando a gente amorosamente ocupa a escola pública, é pelo direito à existência, é pelo direito que nós temos de ter uma outra educação. E eu acho que isso é uma das grandes bandeiras que as comunidades de aprendizagem, a rede de comunidades pode, assim, nós temos direito de existir. Se existe uma demanda humana por uma nova educação, essa demanda merece espaço de existência. Não precisamos entrar no paradigma da disputa de querer derrubar o outro. Quem quer ficar nesse modelo falido da educação, que fique. Agora, eu tenho direito, eu e as pessoas que estão comigo neste território têm o direito de existir. E é o direito à diferença que nós reivindicamos. O direito de que a educação não seja... Eu brinco que as opções que a gente tem de escola no modelo convencional é como se fosse um rodízio de pizza, que só tem pizza sabor mussarela. Tu tem 90 escolas para escolher, mas todas têm o mesmo sabor, porque não há diferença. Então, nós reivindicamos o direito à diferença, o direito a existir enquanto uma outra educação, né? E foi assim que a gente ocupou a escola do nosso bairro, né? A gente está aqui no bairro Floresta, que dá nome à comunidade, a 150 metros daqui, no máximo, é a Escola Eliana Bastos de Melo. A sede da associação, a Escola da Floresta, está 30 metros, nem isso, eu acho. E aqui a 20 metros à frente tem uma estudante, uma mãe, 2 estudantes, na verdade, uma mãe, que fazem parte da comunidade, seguindo para ali, assim acontece. Então, nós somos uma rede, realmente uma construção social de aprendizagem, uma construção social no sentido que a gente cultiva com essas pessoas no território uma relação de cooperação, uma relação de ajuda mútua, que é uma relação política de autonomia popular, autonomia dos povos dentro do território. Então, a gente cultiva essa relação de apoio, de afetividade, de ajuda que vai muito além de uma ideia vulgar e simples de educação, né? Realmente uma ideia de sociedade onde não está baseado numa democracia representativa falsa, mas de uma democracia direta exercida
pelo diálogo e pela autogestão das pessoas no território, reivindicando as suas necessidades, politicamente se colocando e não esperando, não tendo uma relação passiva com o poder público, como que, oh meu Deus, as coisas estão erradas, e aí vai conversa de boteco chorar e reclamar. A ideia é realmente um movimento ativo que exige, reivindica, mas também promove as coisas, constrói as coisas a partir dessa relação. E tudo isso, todas as relações políticas, sociais, afetivas, são relações educativas. Quando as crianças veem a maneira como a gente reivindica, com a maneira que a gente luta, com a maneira que a gente resiste, elas estão se formando enquanto cidadão, não porque a gente passa um conteúdo dentro de sala de aula. Também, em alguns momentos, elas pesquisam sobre, elas estudam isso, porque elas se sentem motivadas a conhecer mais daquilo, mas porque elas estão vendo, porque elas estão vivenciando no cotidiano delas isso. Então, por exemplo, agora, por milagre, não apareceu ninguém ainda, e já é quase meio-dia, mas raramente vai aparecer uma mãe, uma criança, está aqui na nossa casa, e daqui a pouco já vira um almoço, já vira uma janta, a gente já organiza, e essa é a nossa relação, né? Que começa o dia inteiro, da manhã até a hora de dormir, nós estamos em comunidade de aprendizagem, nos relacionando e aprendendo uns com os outros. Se alguém tiver alguma dúvida muito específica, eu fui para um viés agora mais social, porque a gente já falou bastante da nossa questão pedagógica, mas falando isso, né, nós somos um movimento social, né, que reivindica uma nova forma de relacionamento humano, uma nova forma de relacionamento com o território e uma relação educativa que é implicitamente educativa a partir disso. Mariana, quer colocar mais alguma coisa? Tá, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu fico à disposição. Agradecida, Bruno. Estamos integrando com as colocações também do Caeté, do Rio. Então, são perguntas que podem ser feitas para vários projetos também, né? Constituindo essas construções juntas. Bianca está com a mãozinha levantada, mas, amigo Zé, gostaria de falar antes, quer solicitar? Que eu vi que tá a Bianca, depois o amigo Zé. Então, a Bianca fala e depois eu falo. Como eu fiquei com o Guardião da Memória, eu tenho sempre alguma coisa de música. E sempre que eu vejo a Lu Cocosa, veio Lou Reed na minha cabeça e Perfect Day. E, inclusive, ele tem na letra, ele fala sobre o zoológico, que o Helder citou. Minha mente é assim. Lu, o Helder, ele te deu vários exemplos sobre o que você pode trazer para a escola. Eu, como mãe e como defensora, sei que gostaria de ter ele é um sonho na minha vida. Nesses 10 anos, eu não encontrei nenhum de vocês no meu caminho. Eu falo isso tudo quase a chorar. Um dia eu vou partilhar toda a minha história aqui. Eu estou fazendo um livro, espero que saia, né? Então, eu vou partilhar. E quando você falou, independente da tua ideia, leva os pais para a escola. É escola pública ou particular que você trabalha? É privada ou pública? Você é a Floresta? Não, eu já vou falar de você, Bruna. Minha mente leva você. A Lu, que eu estou falando. Lu, a sua é privada ou é pública? Eu dirijo uma escola privada, mas eu atuo como voluntária numa escola pública. Ótimo. Então, você sabe esse mundo diferente, eu também sei. Toda criança tem um pai, um tio, coisa, e tem uma outra coisa, é digital. A gente, quando não pode, traz a escola, o Google Maps, reproduz maquete na escola, enfim, eu posso te dar milhões de exemplos como o Helder tem. Mas a única coisa que eu posso dizer, que quando você estava falando, me tocou o meu coração. E para tocar meu coração é difícil. Então, quando você levar essa proposta para os pais, fala com esse amor que você falou aqui, com esse desabafo, porque os pais têm que chegar junto. Você tem que mostrar a eles o que você não consegue sozinha. Fala com o teu coração. Então, a música de hoje é Lou Reed, Lu Cocosa, porque lembra ele, é o Perfect Day. Fala com isso, porque, assim, não importa as ideias que você tem se você não conseguir tocar o coração deles, entende? Eles têm que chegar, faz um convite para eles irem, avós,
se um pai fica responsável por 2 crianças, faz um mutirão, enfim, é uma ideia. Se não for possível, traz o mundo para a escola, porque a escola não pode ser é só prédio, né? Eu mesmo não estou numa escola normal, eu sou do mundo. É isso. Só fala isso, com seu coração que você vai ganhar eles. Bruno, quando eu te ouço, você e a Mariana, o Helder, assim, mas vocês em particular, primeiro que você fala que você faz um movimento social na paz. Eu penso que você, em outras vidas, você e a Mariana devem ter sido alguns guerreiros assim medievais, que lutaram muito para chegar, porque é verdade, sabe? Eu não tenho assim, porque, como eu falo, é como se me desse um fiozinho de esperança ainda em ver isso acontecer, que eu não tive essa oportunidade de proporcionar uma escola. Eu passei por 10 escolas com os meus filhos praticamente lutando por aquilo que você falou, que era o direito deles estudarem e serem seres humanos melhores, que é a única coisa que eu queria para eles. E o professor sabe a minha história, e às vezes eu posso parecer um pouco grosseira, mas não é com vocês, é com o sistema, porque, como o professor falou, eu não odeio sala de aula, eu odeio séries, eu odeio tudo. Então, quando alguém fala essas coisas, para mim, me traz uma memória afetiva muito forte. E, professor, uma outra dúvida, o senhor fala sempre em comunidade de aprendizagem, que está todo mundo longe, que talvez o projeto ANCO, é que me dá muita confusão quando o senhor fala isso, porque eu particularmente não sei o meu lugar, não sei que comunidade é, porque eu já aboli milhares de anos, séries, turmas, tudo na minha vida, o senhor sabe disso, porque eu partilho minha vida em crônicas consigo. E é isso me mete confusão quando, então, qual é o projeto ou qual é o lugar, quando vai acontecer uma comunidade. A gente ainda consegue ter esperança ou a gente vai passar mais 50 anos, mais 100 anos, ainda a não chegar a esse lugar? O que o senhor acha, já que o senhor vive no futuro? É a minha vez? Sim, amigo Zé. Eu não vivo no futuro, Bianca. Eu sou taurino, pés na terra, vivo no presente. Também não vivo do passado. Quando eu escuto o Bruno e todos vós, eu sinto um orgulho muito grande. E às vezes há-me vontade de dizer coisas desagradáveis, mas não as digo, muitas vezes, pela consideração que me merecem. Tenho uma grande admiração por todos vós, mas isso não me impede que me manifeste, não como, sei lá o quê, não com os 50 e tal anos que eu tenho e tal, não é nada disso. Eu sou um designer educacional e concretizador de utopias realizáveis, que é isso que é preciso, manter a utopia, porque de distopia estamos fartos. O facto de eu os admirar não significa que eu tenha de me calar quando vejo algo que é preciso ajudar a compreender, primeiro, ajudar e acompanhar depois, para que não aconteça aquilo que aconteceu com muita gente boa como vós. Resistiram ou foram massacrados. Ok? Então, meus amigos, como disse o amigo Bruno, eu não acredito que haja uma única forma, um modo infalível de inovar. Não há. Mas existe um modo de mudar. Vamos ver se a gente se entende. Uma coisa é mudança, outra coisa é inovação. E esse modo é o da ponte. Eu não conheço outro. Eu não conheço outro. Se alguém conhecer, que me diga, e eu me calo para sempre. Então, para nós chegarmos a ter uma nova construção social, vamos chamar comunidade de aprendizagem, ou outra, haverá outras, nós precisamos passar por um processo de mudança que provou, em 50 anos, ser possível que o projeto se mantivesse. E, portanto, está dentro da lei, fundamentado na ciência, e resultou. Depois, eu não sei quando é o depois, mas depois, cada projeto segue o seu caminho, fazendo o quê? Inovando, para que outros se inspirem nessa inovação
tenham processos de mudança e depois mais inovações. Compreendem a ideia? Pronto. Se quiserem mais alguma coisa, eu tenho muita coisa escrita sobre isso, mas o que está escrito eu não falo. Mando-vos os livros se for preciso, porque eu não sou papagaio e, portanto, não falo o que está nos meus livros. Vós sabeis ler. Mas quando eu falo sobre comunidades de aprendizagem, é que há que perceber duas coisas. Uma coisa é comunidade de aprendizagem, outra é projeto de comunidade de aprendizagem. Se alguém me disser, eu estou num projeto de comunidade de aprendizagem, ok, pronto, está num projeto de comunidade de aprendizagem, mas não é uma comunidade de aprendizagem. Okay? O exemplo da Escola da Floresta é evidente. Ele deu o primeiro passo. Toda essa boa gente, que não é só a Mariana, o Bruno, não é só, tem muita gente aí. Ou seja, o primeiro passo foi dado. E bem, muito bem. E deverá aperfeiçoar-se. O segundo passo deste projeto, como de outros, é que o projeto funcione ao nível de escola. Ora, aqui está um grande problema. Ao nível da escola. Porque senão corre o risco, mais tarde ou mais cedo, de desaparecer. Estou a dizer isto porque já vi isso em muitos lugares durante estes 50 anos. Projetos que são muito mais avançados e acabaram. Por isso simplesmente acabaram. Quando uma direção de escola mudou e proibiu. Quando um prefeito mudou e proibiu, e por aí vai. Okay? Então, o segundo passo é passar do projeto ao nível de escola para o projeto para além dos muros. E aqui está a virtude do projeto da Escola da Floresta, por exemplo, que já está para além dos muros. Só que ainda não resolveu dentro da escola. Cuidado. O terceiro passo é a concretização plena dos princípios da comunidade de aprendizagem. É isto. Então, eu gostaria que, quando falassem de comunidade de aprendizagem, pusessem uma palavrinha antes. Nós estamos num projeto de comunidade de aprendizagem. É como eu estou. Eu estou a acompanhar projetos de comunidade de aprendizagem. Eu não conheço comunidade de aprendizagem nenhuma, não é? É como diria o outro, não é? Você sabe o que é caviar? Eu não sei, não comi, só ouço falar, não é a mesma história. Eu só ouço falar. Agora, vejo, há um potencial incrível na Escola da Floresta, para não falar de outras, incrível. A coragem, junto com o amor, produz isso. Mas não é suficiente. Quanto aos pais, há bocadinho a Lu perguntou em relação à autorização dos pais. Olha, Lu, eu compreendo, mas não é preciso autorização dos pais. Só existe autorização dos pais quando as famílias estão separadas da escola e da sociedade. E a escola é uma ilha com o professor solitário em sala de aula. A ponte não precisa da autorização dos pais, porque são os pais que dirigem a ponte. E os pais não vão pedir autorização aos pais. Dá para entender? O que são espaços de aprendizagem? Dentro da escola, pode haver um ou outro, depende. Mas espaços de aprendizagem são outra coisa. Não é dentro de um prédio de escola. Também é. Também pode ser. Também pode ser. Os espaços de aprendizagem não são em todo lugar. Finalmente, ouvi alguém, já não sei quem foi, que falou da aula passeio. Creio que foi o Helder. A aula passeio foi uma criação do casal Freinet há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Mas já Martin Buber e o... como é que se chama o outro? Não interessa. Falava disso. Então, como é que, passados mais de 100 anos, nós continuamos a ver as escolas fazerem aquilo, ou melhor, a não fazerem sequer aquilo que há mais de 100 anos foi feito? É muito bom que se faça. Maravilha. Mas é preciso perceber que isso não é mudança nem inovação. É uma coisa que já foi feita há muitos anos. Mas já agora um pormenor. Quando eu falo do casal Freinet, posso dizer-vos que os ficheiros autocorretivos, a imprensa escolar, a correspondência escolar e a aula passeio, não foi o Celestin que inventou. Foi a Elise Freinet, a mulher, de que ninguém fala.
Eu sou muito fofoqueiro, eu fui para Paris, eu fui falar com os discípulos de Freinet, muito velhinhos já, e eles me contaram tudo, aquilo foi uma fofoca que nunca mais acabou. Eu fiquei a saber muita coisa. E quando eu voltei para Portugal, eu percebi que eu não podia continuar a fazer aquilo, ou seja, estar sozinho em sala de aula. Ouviram bem? Ninguém que esteja sozinho em sala de aula pode dizer que está num projeto do que é que seja, educação integral, não está. Porque o Celestin fazia equipe com a Elise. Dá para entender. Mas quem está no movimento da escola moderna está em sala de aula sozinho. Já viram? Está errado. E porquê que está errado? Porque quem controla o movimento da escola moderna são professores universitários, que dentro das suas salas de aula reproduzem o modelo medieval. Já perceberam? Pronto. Eu tenho grande estima dos professores universitários. São muito amigos dos professores universitários. Entendido? Então, me calarei mais uma vez, espero não ter que falar de novo, mas hoje apeteceu-me ser assim, corrosivo, mais chato do que é normal, porque eu tenho que ser um velho insuportável para ver se as pessoas realmente falam das coisas que não devem falar e fazer, eu sei que estão a fazer. Agradecida, amigo Zé. Então, temos aí o Will, estava com a mãozinha levantada antes, inclusive, e ele levantou novamente, só que eu não sei se ele está conseguindo falar, que o Will estava apresentando, né, sobre o Caeté, junto com o Conrado não pôde estar aqui hoje, você deixou um abraço a todas e a todas, né, para reforçar essa questão do projeto que está sendo feito de comunidade de aprendizagem, tanto que aqui é a assembleia dos projetos das comunidades de aprendizagem, rede de aprendizagem, tá? Então, só queria... Zizi, Oi. só uma partezinha sobre o que o Zé falou, queria dizer que gostamos muito das observações, acolhemos, inclusive, as críticas, acho efetivas, porque é isso que a gente precisa realmente, ter um olhar crítico, porque a gente precisa ir além, né? Então, acolho, concordo e agradeço ao amigo Zé as observações. Valeu. Vamos nos ser úteis. E aguardamos mais. Se quiser mandar por escrito observações mais detalhadas e críticas, nós agradecemos. Com certeza é importante para a gente integrar, né, todas as ideias e trazer uma nova construção social de aprendizagem e educação, já que depende de cada um de nós e de todos nós, né? Então, agradecer. Will, você está com a mãozinha levantada? Depois eu vou falar também que eu não estou conseguindo manter a mãozinha levantada. Você consegue falar, amigo? Só parabenizar vocês, viu? O projeto do Caeté é maravilhoso. Vamos ver, não sei, eu consigo falar? Conseguiu. Para me ver? Conseguiu. Que bom. Não, eu só eu queria falar duas coisas. Uma é fazer uma distinção que, ouvindo a fala do Zé, fiquei pensando que talvez eu não tenha me expressado bem e tenha causado uma confusão. E depois tentar dar uma sugestão para a Lu, ou contextualizar dentro do que eu falei sobre a coisa da segurança e autorização dos pais, etc. Bom, sobre a distinção, é que pela fala do Zé, pareceu que, de repente, eu não deixei claro a separação entre a Caeté e a escola. Quando eu falo de comunidade, da comunidade que eu faço parte, e agora me expressando melhor do projeto de comunidade de aprendizagem do qual eu faço parte, eu falo da Caeté, que é uma coisa à parte da escola e que a gente entende muito mais dentro do escopo do que é conversado aqui. E quando eu falo do que acontece na escola, é um aspecto específico da nossa atuação em parceria com essa instituição tradicional e ainda engessada, mas, como o Bruno falou, a gente tenta ser aquela plantinha que surge na rachadura do concreto.
entendendo nossas limitações em processo e tudo mais, mas se eu falei em sala de aula ou algum outro termo, eu peço desculpa, eu de verdade não penso nesses termos, ou busco não pensar, e se saiu foi ato falho, mas eu queria fazer essa distinção que para mim é importante, né? A Caeté é uma coisa e a escola é outra, e as duas coisas coexistem, interagem, mas, enfim, são coisas separadas, né? E tanto que o que eu observo, o que eu sinto de mais valioso é justamente aquilo que está muito além do que acontece dentro do contexto da escola tradicional e dos horários e etc. É justamente na relação com as famílias, é justamente nos nossos processos de reflexão, no que acontece fora dos horários previstos, né? Enfim, é aí que eu sinto as consequências, as materializações mais valiosas de todo o processo. Bom, aí essa foi a minha tentativa de fazer a distinção. Oi? Acho que foi a mãozinha que fez barulho para mim. E a outra coisa é que sobre a coisa da segurança que a Lu comentou, né, e a autorização dos pais, lá na nossa atuação a gente tem essa grande felicidade da escola ser abraçada pela floresta. Então, sair não é exatamente uma questão, mas a gente teve, sim, que lidar com alguns problemas, né, alguns percalços dessa relação com as famílias e tal, e eu acho que nos ajudou muito, e por isso eu queria deixar aqui essa minha experiência, ajudou muito pensar algumas ações específicas ligadas ao diálogo com a família, para trazer para elas justamente essa certeza da segurança, dos protocolos que a gente adota ao ir para a floresta e do ganho esperado nessa relação. E, enfim, foi todo um processo e várias ações específicas pensadas nesse sentido. Mas eu também super concordo e vejo sentido com o que o Zé falou, né? Se a escola são as famílias, aí essa coisa da autorização da família deixa de fazer sentido. Mas, enfim, é isso, essa é a minha experiência, e se depois quiser trocar ideia de como abordar isso de forma mais prática, eu estou à disposição. Era isso. Obrigado, gente. Agradecida, Will, muito boas suas colocações, agradecida também a participação de trazer, integrar. Eu sei que muitas pessoas, o nosso tempo já fechou, eu solicitaria só uns 5 minutos para nós encerrarmos hoje, se tudo bem para todos, né? Nós vamos continuar as construções na próxima semana também, tá? E dar um abração na Caeté, no Conrado, em todas as construções que vocês estão fazendo, porque nós somos projetos em desenvolvimento de comunidade de aprendizagem, né? Em cada localidade nós estamos para fazer essas construções mesmo. Para a Lu, eu já dei um monte de dicas para ela, então eu não traria agora, eu repetiria algumas coisas, depois eu tenho algumas outras referências também. Sim, Will? Will? Eu acho que ele está com o áudio, deixa eu fechar aqui, com licença. Quem mais estava com a mãozinha levantada? Amigo Zé, você gostaria de falar? Alguém mais estava com a mãozinha levantada, porque aqui para mim a internet ficou muito lenta. Bianca? Só para finalizar que eu vou embora, só para brincar com vocês, para agradecer a todos. Hoje foi um perfect day, meu filho acabou de passar, o único brasileiro no mundo na final, obrigada. Nádia, você está linda com esse cabelo, você é luz, e nós temos a presença de Will Smith, Lu Red, Laranja Lima, Arruda, Vidal, Jesus, essa live está maravilhosa, os guerreiros, e eu estou indo embora. E deixo aqui o meu carinho para vocês, todos. Vou escrever de todos vocês. Temos Baiana, temos aí um caldeirão de pessoas. Will, o teu projeto é maravilhoso. Maravilhoso. Lu, eu lembrei de uma coisa.
Quando uma vez teve na reunião da escola que não queriam deixar, eu era a única mãe que queria, eu dei a sugestão de levar as crianças na coleira, igual cachorro. Lógico, os pais ficaram. Em Londres fazem isso para não perder as crianças. Eu falei, faz igual Londres, bota na coleira, né? Porque é melhor. É praticamente isso que a sociedade quer fazer com as crianças, né? Já nasce na coleira. É isso, gente. Vou lá comemorar. Um beijo grande a vocês todos. E é isso. Professor, obrigada a todos. Estou indo, porque eu estou muito feliz com meu filho, então eu estou radiante, tá bom? Obrigada. Parabéns, Bianca. Amigo Zé, gostaria de se colocar? Não, eu já fiz a minha parte, foi a parte antipática, mas penso que vós compreendeis porque é que eu sou amigo crítico, okay? E que tenho um grande amor por todos vós. Então, agradecida a todos, a todas, foi uma excelente construção, vamos desenvolvendo, né? Estamos nessa semana ENAC, provavelmente ela vai se estender, porque os projetos nos solicitaram que na próxima semana tenham também esse desenvolvimento, depois teremos na terceira semana com relação à construção de Maricá, então essas semanas serão animadas. Se vocês quiserem trazer referências, projetos, colocações, tá? A Agrofloresta Pedagógica vai se apresentar também, hoje não foi possível, mas nós estaremos também aqui nessa apresentação com relação a essas construções, tá? Então, agradecida a todos, a todas, um grande, grande abraço e vamos fazendo. É possível e estamos fazendo. E temos muito a melhorar, com certeza, sempre temos. Grande abraço a todos, a todas. Grande abraço.